Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e a Folha de São Paulo lançou ontem uma reportagem extensa denunciando que o jornal chamou de uso do TSE fora do rito para investigar bolsonaristas no Supremo. Eu vou falar sobre isso, explicar o que está acontecendo, dar uma resumida para você que está por fora, claro, emitir a minha opinião, trazer um pouco da repercussão, que tem gente pedindo impeachment do Moraes, tem gente falando que não é assim não, que o Moraes é nosso herói, gente chamando o Moraes de criminoso. Então, muita calma nessa hora, vamos analisar aqui com equilíbrio, como eu sempre faço, tentando evitar esse comportamento de torcida, em que de um lado já tem gente pedindo até cadeia pro Moraes, de outro lado tem gente falando Moraes é o herói. Calma, vamos aqui analisar com calma, com equilíbrio, com tranquilidade, que é o que eu tenho tentado fazer aqui em relação a muitos assuntos. Então, fique até o final, vídeo muito importante, mas antes eu quero agradecer, nós alcançamos a marca de 296 mil inscritos, graças a vocês que estão aqui. E se você chegou, viu que não está inscrito, nos dê essa força, se inscreva, a gente está aí rumo aos 300 mil inscritos e a sua ajuda pode ser muito importante. Ativa o sininho, deixa o joinha para cima se gostar do vídeo, vai que não gosta faz parte, manda o joinha para baixo, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, vamos primeiro aqui conferir um resumo da reportagem da Folha, que se fôssemos ver na íntegra, daria um vídeo de meia hora. Então, claro, muita gente já está sabendo, não adianta a gente querer agora trazer aqui urgente, Moraes, não, a questão agora é dar uma resumida, trazer a minha opinião e um pouco da repercussão. Então é um vídeo muito importante, mas para você que não viu nada a respeito dessa polêmica, vamos chamar assim, uma matéria resume falando que uma reportagem publicada pelo jornal Folha de São Paulo, nesta terça, afirma que um auxiliar do ministro Moraes, pediu de forma não oficial a produção de relatórios da investigação do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, para embasar decisões no chamado inquérito das fake news, instaurado pela Corte para apurar ataques a ministros. Segundo a reportagem, o foco desses relatórios eram postagens em redes sociais de apoiadores do ex-presidente Bolsonaro com ataques à corte, à lisura das eleições, além de incitar militares contra o resultado das urnas. Pessoal, isso aqui aconteceu. Ninguém nega, eu acho que nem o bolsonarista mais radical vai negar que existiu sim ataques à corte, à lisura das eleições e também de incitação de militares contra o resultado das urnas. Aqui vai dizer a matéria que as mensagens obtidas pelo jornal são atribuídas a Eduardo Tagliaferro, então responsável pela Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, a AED, do TSE, e ao juiz Ayrton Vieira, auxiliar do gabinete de Moraes no STF. Então, vamos ver aqui, um é auxiliar do Moraes no STF, o outro trabalha nessa assessoria do TSE. As conversas, segundo o jornal, mostram que o órgão do TSE foi usado como braço investigativo do gabinete de Moraes, com a produção de relatórios para embasar decisões do ministro contra bolsonaristas. A reportagem cita como exemplo da atuação informal entre TSE e STF, episódios envolvendo a produção de relatórios sobre postagens dos jornalistas Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, do pastor André Valadão. Só gente boa, meu Deus do céu. Eu tô sendo irônico, né? É bom deixar claro aqui. Todos três apoiadores de Bolsonaro e investigados no inquérito das fake news que tramita no Supremo. A Folha diz que os áudios auxiliares mostram que os pedidos para a produção dos relatórios partiam do próprio Moraes. Em um dos diálogos divulgados pela reportagem, Vieira pede um complemento dos relatórios sobre Constantino, atendendo a um pedido do ministro do STF. Dias depois, em janeiro de 2023, Vieira enviou para Tagliaferro cópia de duas decisões sigilosas de Moraes para quebra de sigilo bancário de Constantino e Figueiredo, bem como cancelamento de seus passaportes, bloqueio de suas redes sociais e intimações para que fossem ouvidos pela Polícia Federal. As medidas foram tomadas dentro do inquérito das fake news. Isso aqui, pessoal, já é conhecido. Zero novidade em relação ao que aconteceu com o Constantino Figueiredo. Os dois, inclusive, estão fora do país. Quem tem medo. Vazaram do país e foram aí, pelo que me consta, estão nos Estados Unidos, assim como o Alan dos Santos e outros mais que foram para lá. Então, até aqui você não tem nada de novo, digamos assim. E ninguém também duvida já
de que, por exemplo, esse pessoal acusa o Moraes de perseguição e que o Moraes tem sido implacável e, para alguns, até além da conta, na questão da forma como lida com a questão de desinformação. Para muitos, esse inquérito, por exemplo, já tinha que ter tido um fim, não porque o cometimento de crime parou, mas é porque, assim, peraí, o inquérito que não termina, o chamado inquérito do fim do mundo, vai abrindo espaço aqui e ali, inclusive colocando o próprio inquérito em risco. Esse aqui é um alerta que não é... Vamos separar. Primeiro, tem bolsonaristas que criticam o inquérito porque acham que todo mundo que está sendo investigado ali é inocente, são anjos. E de forma alguma eles são. Eles sabem disso, mas eles tentam posar como. Mas tem muita gente que não é bolsonarista no mundo jurídico que acham que quando o inquérito fica aberto tanto tempo, vai tendo tantos desdobramentos, isso aqui abre espaço para que em algum momento você tenha o devido processo legal desrespeitado em algum ponto e abre espaço para derrubar tudo que foi feito até agora. Então, estou comparando com a Lava Jato? Não, Lava Jato a gente viu aí, enfim, muitos crimes cometidos por aqueles que deveriam combater os crimes. Sim, juiz, procurador, estavam todos aí ali, enfim... É quase que uma quadrilha mesmo ali, né? A pretexto de combater corrupção, eles próprios praticavam corrupção. Então a gente viu muitas coisas aí acontecendo, e aí gente corrupta agora posa de inocente. Por quê? Porque tivemos juízes, procuradores metendo os pés pelas mãos. Isso aí está comprovado em relação à Lava Jato, e por enquanto não dá para fazer paralelo ou fazer equivalência em relação ao que acontece em relação a esses inquéritos. O fato é que o alerta de muitos juristas é que o inquérito, quando vai se desdobrando tanto, traz risco para a própria investigação. E daqui a pouco pode ser que gente bandida pose de inocente por conta de algum erro aqui ali no devido processo legal. Voltando aqui para a matéria, que resume. Diz aqui que, em outro caso, cerca de um mês antes, o próprio ministro teria feito pedidos que chegaram à Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE. De acordo com o jornal, que mostra a reprodução de uma mensagem encaminhada em um grupo de aplicativo chamado Inquéritos. A mensagem mostra o ministro enviando postagens de Constantino, uma delas questionando o fato de o partido de Bolsonaro, o PL, não ter feito um questionamento ao TSE. Não fica claro sobre qual tema. Também nada demais aqui, na minha opinião. Está escrito: peça para o Eduardo analisar as mensagens desse, que é o Constantino, para vermos se dá para bloquear e prever multa, diz a mensagem de Moraes, cujos prints foram enviados a Eduardo Tagliaferro, segundo o jornal. Já recebi e está para derrubada, responde o assessor do TSE em duas mensagens reveladas pela Folha. Em outro diálogo, o juiz auxiliar do ministro Supremo reconhece que o formato em que as solicitações estavam sendo realizadas poderia suscitar questionamentos futuros sobre a legalidade do compartilhamento de informações. E dizem que, então, no áudio enviado, formalmente, se alguém for questionar, vai ficar uma coisa muito descarada, digamos assim. Como um juiz instrutor do Supremo manda para alguém lotado no TSE e esse alguém, sem mais nem menos, obedece e manda um relatório, entendeu? Ficaria chato, diz aqui em áudio. Mas é claro, isso aqui é uma percepção dele. Se isso aqui tem cometimento de crime ou não, que seja analisado. Não vou aqui ficar tratando ninguém como herói nem bandido. Então, mas era uma percepção do cidadão ali, o que não quer dizer que seja um cometimento de crime em si. Em outro áudio, enviado 3 dias depois, em 13 de outubro de 2023, o juiz auxiliar afirma que Moraes determinara que o fluxo das informações se desse pelos meios formais, por meio de ofícios entre os tribunais. Aí ele vai trazer lá, fala que o ministro pediu que daqui para frente todos os relatórios ele quer que venham acompanhados dos respectivos ofícios de encaminhamento, especialmente esses mais delicados, para que se evite qualquer questionamento futuro. Ele quer procedimentalmente tudo em ordem. Também não tem nada demais nisso aqui. Dias depois, em 19 de outubro, Vieira faz um novo pedido para a produção de um relatório sobre o pastor André Valadão, mas com a ressalva de que teria que ser no novo formato. Disse: como combinamos? De origem do Dr. Marco? Questiona Tagliaferro, em referência ao juiz Marco Antônio Vargas, que atuava no gabinete de Moraes no TSE. Então, pessoal, a reportagem por si, por enquanto aqui, fazendo uma pausa, não tem nada de incriminador como os bolsonaristas estão tentando emplacar.
Você pode até questionar se essa comunicação de alguém do TSE com alguém do STF, que era auxiliar do Moraes, segue o protocolo à risca, ou se está no limite ali e tal, mas é um caso longe, repito, de ser comparado a Vaza Jato, pelo menos por enquanto. Pode ser que enquanto eu gravo esse vídeo saiam coisas novas, gente. Então tem que ter muita cautela. Não esperem de mim aqui ficar em defesa cega de ministro de STF e nem ficar acusando cegamente o Moraes de ser um criminoso. De forma alguma, eu acho que por enquanto o que temos não dá para você tirar conclusões de nada. Mas, em se tratando de vazamentos desse tipo, o próprio Glenn Greenwald, que antigamente era tido como herói por gente da esquerda, por ter feito a Vaza Jato, que acabou ajudando o Lula a ser solto e virar de novo candidato ali, agora o Glenn é tratado por muitos como o bandido criminoso. Então, muita calma também. É um jornalista que tem acesso ali a algo e decide expor, seja para beneficiar lá atrás o Lula ou, eventualmente, que possa beneficiar o Bolsonaro. Ele está cumprindo ali, digamos assim, o papel dele de jornalista. Você pode não gostar do que está sendo divulgado, mas ele, como jornalista, está ali cumprindo o seu trabalho de alguém que teve acesso à informação. Então, tem muita gente aí sendo, até com prints, de gente que lá atrás idolatrava o Glenn, agora trata o Glenn como se fosse um rato de esgoto, digamos assim. E do outro lado, gente que lá atrás tratava o Glenn como um rato de esgoto, agora idolatrando. E eu acho que ele segue ali a vida dele, e agora cabe às autoridades julgar aquilo que está sendo revelado aí. Muita calma nessa hora também. O Moraes reagiu com uma nota e disse o seguinte: o gabinete do ministro Moraes esclarece que no curso das investigações do inquérito das fake news e do inquérito das milícias digitais, nos termos regimentais, diversas determinações, requisições e solicitações foram feitas a inúmeros órgãos, inclusive ao TSE, que, no exercício do poder de polícia, tem competência para a realização de relatórios sobre atividades ilícitas, como desinformação, discursos de ódio eleitoral, tentativa de golpe de Estado e atentado à democracia e às instituições. Os relatórios simplesmente descreviam as postagens ilícitas realizadas nas redes sociais, de maneira objetiva, em virtude de estarem diretamente ligadas às investigações de milícias digitais. Vários desses relatórios foram juntados nessas investigações e em outras conexas e enviadas à Polícia Federal para a continuidade das diligências necessárias, sempre com ciência à Procuradoria-Geral da República. Todos os procedimentos foram oficiais, regulares e estão devidamente documentados nos inquéritos e investigações em curso no STF, com integral participação da PGR. Então, pessoal, é bom até lembrar outra diferença aqui em relação ao Vaza Jato. A Vaza Jato revelou o quê? Que a parte que julgava, o juiz, pensa, uma figura quase sagrada, tinha contato e combinava com a parte que acusava. Aqui você não tem isso, porque você está tratando aqui de órgãos de investigação. Então é uma questão realmente diferente, e por mais que não exista nenhum flagrante, é claro que pega mal. Os bolsonaristas enxergaram isso de cara, como oportunidade para pedir o impeachment de Moraes. E estão fazendo muitas postagens aqui. E é claro, às vezes eu vou ver lá algum áudio que eles mesmos divulgam, aí o povo muitas vezes lê o que está escrito no texto. Absurdo, é crime, não sei o quê. Você vai ouvir o áudio, não tem nada demais. É claro que você poderia dizer, não, ele era melhor que não existisse esse tipo de áudios. Mas eles divulgam, a pessoa lê a legenda ali, já fica empolgada, sai acusando e tal, e agora existe um movimento entre senadores pedindo o impeachment de Moraes. É um pedido já antigo, que o próprio Bolsonaro e bolsonaristas já deram uma esfriada. Por quê? Se o Moraes cai, por exemplo, vamos supor que o Moraes caia, que o Pacheco aceite e coloque para discussão e votação. Quem que vai indicar o novo ministro do STF? O Lula. Então esse é um ponto. Então talvez, eu acho que eles vão querer desgastar o Moraes para que num possível novo mandato de bolsonarista em 2027 eles consigam. Duvido que o Pacheco vá aceitar esse pedido agora. Não acho que vai, por mais que o Pacheco tenha ali as suas, muitas vezes, divergências com o Moraes também. Não acho que ele vai aceitar. E mais, se aceitar, quem vai indicar, repito, agora o novo ministro é o Lula. E aí bolsonaristas vão pegar, peraí agora, a gente quer o impeachment ou não quer mais? Então esse é um ponto também
para refletir. E então tem gente interpretando que alguns movimentos feitos pelo Moraes recentemente, como por exemplo ter soltado Felipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro, também o ex-chefe da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, que isso aí possa ser um recuo do Moraes tentando dar uma baixada na fervura e que agora tudo isso está sendo divulgado favoreça ainda mais bolsonaristas, não em relação ao impeachment, mas para ter algum tipo de recuo do Moraes em relação a algumas questões aí. Não sei se o Moraes é desse tipo. Se o Moraes estiver seguro de que fez a coisa correta e de que não tem nada a temer, é bem provável que o Moraes, em vez de recuar, parta para cima ainda mais. Então, esse é um ponto a ser observado. A gente vai ter que esperar alguns desdobramentos. Repito, é momento de calma. Não acho que é momento de ficar aí aproveitando para tentar surfar em onda de herói ou bandido. Eu acho que é momento de analisar com muita frieza, com muita cautela, que é o que eu tenho feito aqui. Eu sei que isso pode desagradar muitos de vocês, mas é uma postura que eu acho que é a mais ponderada e, digamos assim, recomendada neste momento. Então, vamos ficar muito atento aos desdobramentos, tudo isso. Eu acho que teremos vários e qualquer novidade trago para vocês nesse espaço que luta por um Brasil melhor. Então é isso, gente. Bora espalhar o vídeo. Valeu, até mais.